Oi gente, eu sou Marina Blanc, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Esse vídeo de hoje eu vou fazer porque várias pessoas têm me pedido lá no meu canal, na comunidade, nos comentando nos vídeos sobre como você diagramar o seu livro. Como foi o caso do Lucas Gomes, da Sara, que pediram para eu fazer ensinando como diagramar, fazer a edição, a formatação, toda a estrutura básica do seu livro. Mas antes do vídeo de hoje, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você poder receber todas as novidades aqui no canal. Então vamos pro vídeo. O que é a diagramação do seu livro? A diagramação é a formatação, é o tamanho de fonte, letras, as páginas, a estrutura, tamanho, fontes, tudo isso aí, toda essa parte da estrutura básica do seu livro faz parte da diagramação, a numeração das páginas, e eu vou mostrar para vocês mais ou menos como fazer o básico dessa estrutura, dar algumas dicas de como eu costumo fazer. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer antes de começar a escrever o seu livro, que isso vai te facilitar muita coisa. Eu sempre faço a diagramação do meu livro antes e durante o processo de escrita. Enquanto eu estou escrevendo, eu já vou fazendo algumas coisinhas que eu vou falar para vocês depois, mas antes de começar a escrever, você já tem que definir algumas coisas. A primeira coisa é, você vai vir aqui em layout da página e vai vir aqui em tamanho. Primeira coisa que você tem que definir é o tamanho do seu livro. O tamanho que eu mais costumo usar é esse A5, que é um tamanho de 14 por 21. Você clica nele, vai ficar um tamanhozinho da página já bom para você começar a escrever. Mas algumas pessoas têm alguns livros com um tamanho maior também. Se o tamanho que você quer não tiver aqui, é só você criar um personalizado, ó. Se vem mais tamanho de papel, vai estar aqui para você definir o tamanho personalizado. Mas o tamanho que eu uso em todos os meus livros é o tamanho de folha A5. Agora, a margem. Eu costumo utilizar essa margem aqui, ó. Essa margem aqui de 2 por 2 por 2 por 2. Todos os tamanhos de margem 2. A margem das laterais, a margem da parte superior e da parte inferior, tudo de 2 centímetros. É um tamanho padrão também de margem. E agora que a gente já tem o tamanho da página e o tamanho da margem, a gente vai voltar aqui na página inicial. E qual é a primeira coisa que a gente faz aqui na primeira página do nosso livro? Vai lá para o meio, escreve o título. O título normalmente bem grande. Coloca uma fonte bem grande assim, coloca o título. O título não precisa ser a fonte que você vai utilizar para escrever a história em si. Você pode colocar uma fonte diferente, aqui tem várias fontes legais para você usar. Aí você coloca numa fonte diferente que você se identifica com o seu texto. Aqui você vai pular uma página inteira, porque caso o seu livro seja impresso, essa página não vai sair na impressão, vai ficar de forma organizada na hora de você imprimir seu livro. Então você escreve o seu título bem grande, pula uma página inteira e aqui na terceira página você vai escrever o título de novo. Aqui é a folha de rosto, você vai escrever o título. Aqui eu vou diminuir um pouquinho, colocar 20. Nome do autor. E você pode ou não, é opcional isso, você pode ou não colocar a edição. O que é a edição? A edição é você escrever qual é a edição, se você já editou seu livro, já reeditou e publicou ele umas 3 vezes de forma diferente. Você escreve a terceira edição, segunda edição, mas é opcional, não é necessário colocar isso, e o ano se você quiser também, mas é muito opcional isso. Mas isso aqui é essencial, tem que ter. Uma coisa que eu esqueci de mostrar aqui no layout da página é isso aqui, ó. Tá vendo que aqui tá tudo zerado e só esse aqui tá 8? Você pega esse 8 e zera também. Põe 0 em tudo. Beleza? Agora nós podemos prosseguir. Agora o que a gente faz? Nessa página aqui não precisa pular uma página igual a gente fez aqui. Nessa página você vai colocar o que aqui? A ficha catalográfica. Aqui é onde você vai colocar
a ficha catalográfica do seu livro, que ela fica logo atrás da folha de rosto. Aí a ficha catalográfica ocupa a folha inteira. Aí a gente vem para essa página aqui. E a próxima página vem algumas coisas que são opcionais. Você pode entrar direto na história ou colocar algumas coisas que são totalmente opcionais que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Uma coisa que eu sempre faço nos meus livros é colocar uma parte de dedicatória. Já vou colocar aqui a fonte que eu vou utilizar, a fonte e o tamanho da fonte que eu vou utilizar em todo o resto do meu livro. Normalmente se usa fonte tamanho 12 e eu uso sempre uma fonte quase padrão Times New Roman para escrever. Só que você pode usar também Calibre ou Arial, mas a mais comum é Times New Roman tamanho 12. Mas se você achar que sua história ficou pequena, que você quer enxertar algumas páginas a mais para dar uma incorporada no seu livro, coloca tamanho 13, tamanho de fonte 13, mas não coloca mais do que 13, porque senão vai ficar um negócio muito garrafal, uma fonte grande demais, vai ficar esquisito. Então se quiser aumentar a sua fonte, coloca até no máximo 13, mas o padrão é Times New Roman 12. O que eu coloco aqui normalmente? Aqui eu escrevo uma dedicatória, ó, dedico esse livro a... Aí aqui eu coloco uma frasezinha aqui, ó, um espaço para escrever o nome da pessoa. Aí aqui uma frase relacionada com o livro, uma frase bonitinha. Aí aqui eu coloco um espaço para escrever minha assinatura. E assim para escrever a data. Quando você vai dar um autógrafo do seu livro, já ter esse espaço facilita muito, porque às vezes a pessoa quer, dá um autógrafo e você não tá com a criatividade suficiente para pensar o que você vai escrever para a pessoa. Aí esse espaço aqui dá uma boa ajuda se você quiser colocar. Pula uma página inteira. Nessa parte aqui você pode escrever uma outra coisa. Aqui você pode escrever sumário. Sumário, que também é opcional, não são todos os livros que tem sumário. Só tem, eu acho que uns 2 livros meus que eu coloquei sumário, depois eu abandonei o sumário, por quê? Tem uma explicação bem clara para isso. Toda vez que eu escrevi um livro, como eu escrevo livros de ficção, o sumário ele me atrapalhava, porque eu colocava os capítulos com os nomes dos capítulos e eu me limitava a escrever só aqueles capítulos. E não dá liberdade para a sua ideia fluir e você escrever mais do que você se delimitou no capítulo. Então, eu comecei a fazer só numerando os capítulos e escrevendo sem sumário, sem títulos nos capítulos. Mas aqui, se você quiser, você pode escrever um sumário. Aí aqui, como é que você faz o sumário? Espera que eu acho que aqui tá 0, beleza. Tem sempre que ver se aqui tá zerado. Aí aqui você escreve nome do capítulo. Aí os pontinhos, pontinhos, pontinhos. Aí começa na página, sei lá, página 9. Aí assim você vai fazendo. Mas é opcional isso aqui, você não necessariamente precisa colocar isso, tá? Aí a gente pularia mais uma página. E tem uma outra coisa que é opcional. Essas 3 páginas que eu tô mostrando aqui pra vocês agora, essa aqui de dedicatória, essa aqui de sumário e essa que eu vou mostrar agora, são 3 páginas opcionais, tá bom? E o que é essa outra coisa opcional aqui que eu vou mostrar para vocês? É uma dedicatória para uma pessoa, eu quero dedicar esse livro a uma pessoa muito especial na minha vida, vou dedicar esse livro ao meu amigo Peter. Normalmente se escreve assim, sei lá, é um exemplo, tá? Não tem nenhum amigo Peter, não. Você pode colocar essa dedicatória especial assim a uma pessoa específica nesse canto, desse jeito aqui, no meio ou no canto de lá. São 3 formas de você fazer essa dedicatória específica para uma pessoa da sua vida. Agora é que entra a diversão, a parte divertida da história, que é quando você começa a escrever o seu livro, quando você de fato começa o livro, porque até aqui, ó, vou repassar aqui, vou mostrar tudo de novo para vocês verem, ó. O título, pula uma página, folha de rosto, não precisa pular uma página porque a ficha catalográfica fica atrás da página mesmo. Aí, da ficha catalográfica vem, isso aqui é opcional, a dedicatória específica para alguém. Pula uma página, sumário também é opcional, pularia uma página se tiver sumário. Aí, isso aqui também é opcional, você dedicar a uma pessoa específica. E você deveria pular uma página aqui também, mas
Só deixando claro que toda vez que você colocar algo assim no começo do seu livro, pule uma página para não bugar tudo na hora de imprimir seu livro. Mas a partir daqui, não precisa mais pular página. Aqui a gente vai começar a história em si. Primeira coisa, a gente já definiu que a fonte é Times New Roman, tamanho 12. Só que, o que eu escrevo com Times New Roman 12? O texto, o número do capítulo, normalmente coloca assim, capítulo 1. Eu uso a mesma fonte que eu usei no título. Eu vou usar uma fonte qualquer aqui no título para vocês poderem ter uma noção de como vai ficar. O título aqui eu vou colocar uma fonte que eu gosto de usar, Baskerville. Aí eu coloquei Baskerville no título, eu vou usar essa mesma fonte Baskerville aqui na numeração. Eu vou aumentar isso aqui 35 e vou colocar Baskerville. Aí vai ficar o número do capítulo. Se você fizer os capítulos com um nome específico, tendo sumário, aí você coloca nome do capítulo, mas também não é necessário, só se você tiver um sumário. Aí você vai pular umas 3 linhas, eu costumo pular umas 3 linhas, e aqui você começa a história. A história começa aqui. Aí você tem 3 formas de começar um capítulo. Quando você estiver começando um capítulo, você tem 3 formas de começar. Isso é só no primeiro parágrafo do capítulo, tá? Não faça isso em todas as páginas, não. O primeiro parágrafo do seu capítulo, e é importante fazer isso aqui, ó. Tá vendo esse negócio aqui? Aí você tem... Eu escrevi isso aqui só pra dar uma enchida aqui no capítulo, mas eu não vou ficar pensando em alguma coisa pra escrever, não. Coloquei um monte de H. A história começa aqui, primeiro capítulo do seu livro. O que você vai fazer? Você pode começar ele grudado aqui no canto da página, ou você pode dar um parágrafo. E esse parágrafo, eu costumo usar ele no 1 aqui. No 1 ou um risquinho antes do 1. São os mais usados. Esse risquinho antes do 1, que o parágrafo não fica tão grande, ou exatamente no 1 aqui, nessa régua da página. Se a régua não estiver aparecendo para você, você vai vir aqui em exibição e aqui tem a régua que você seleciona e dá para você ver essa régua aqui. Aí você coloca o parágrafo do tamanho que você quer. Você pode começar desse jeito, só com o parágrafo normal, ou você pode começar também fazendo o seguinte. Você vai vir aqui em formas, vai selecionar essa caixa de texto aqui, vai colocar a caixa de texto. Aí aqui em preenchimento da forma você coloca sem preenchimento, contorno sem contorno. Aí com a primeira letra do meu parágrafo, a letra A, que eu pus aqui, a história começa aqui, eu coloco um A aqui, vou colocar a mesma fonte do número, que no caso vai ser Baskerville, e vou colocar tamanho, sei lá, 45, tamanho 50, vou pôr 50. Aí você vê, ó, para preencher as 3 linhas, você vai aumentando a letra até ela ficar do tamanho das 3 linhas juntas. Ainda não tá do tamanho das 3 linhas, aí você põe o quê? 58, vai aumentando. Aí tá, deu o tamanho das 3 linhas. O que eu faço agora? Eu venho aqui, tiro esse A, porque o A já tá aí. Dou aquele parágrafo, dou uns espacinhos, até ficar aqui, ó, na reta da linha. A história, que aí você vai fazer daquele jeito legal. Aqui você dá um espaço, aqui você vai dando espaço até ele preencher toda a linha. Chegou no cantinho da linha aqui, beleza. Aí você continua os parágrafos, escrevendo normalmente. É só esse comecinho do parágrafo que é importante ressaltar aqui, que tem essas 3 formas de você começar o seu parágrafo. De fazer o nome, isso aqui é opcional, normalmente eu não coloco. Eu faço só o número da página normalmente. Normalmente eu começo assim, com essa fonte grande, mas você tem a opção de começar, só repassando para vocês, para deixar bem ressaltado isso. Começar grudado na página ou com o capítulo do jeito que você vai começar todos os outros capítulos. Agora, uma outra coisa que é muito importante, na verdade a última coisa que eu tenho para falar para vocês, é a numeração da página. Como que a gente vai fazer a numeração dessas páginas? Tem 2 formas. Ó, por exemplo, isso aqui é algo que eu faço enquanto eu tô escrevendo. Já pulei um capítulo, eu já faço desse jeito aqui, depois eu não preciso ficar pensando em diagramar todo o meu livro, fazer a estrutura toda. Depois que eu termino de escrever, é um trabalho a mais, aí eu faço só a revisão depois.
Mas e a numeração? Como que vai ficar essa numeração? Que eu também faço durante o processo de escrita. Você vai vir aqui em inserir, vai clicar em número da página. Aí você vai decidir se você quer que a numeração fique em cima, aqui no cabeçalho, ou no rodapé. Vou diminuir a página para vocês verem. O número pode ficar em cima, ou no cabeçalho, ou no rodapé. Vou colocar das duas formas para vocês verem como vai ficar. Vai ficar, você pode decidir se vai ficar no canto direito, no canto esquerdo, no meio. Aí aqui tem vários tipos de número da página, ó, que você pode escrever alguma coisa, colocar, por exemplo, vou colocar esse exemplo aqui. Aqui onde está escrito página, você coloca o título. Aí todas as páginas vão ficar desse jeito, tá vendo? Até a página que não precisa disso. Aí por isso que eu não gosto muito de usar desse jeito, porque eu não vejo uma forma de mudar isso aqui. Então eu coloco a numeração de forma manual. E como seria essa numeração manual? Normalmente eu coloco a numeração bem aqui no final. Coloco, por exemplo, aqui está escrito, ó, página 10 de 10. Então é mais fácil você ficar vendo o número da página que você está aqui. Então a gente está na página 10. Começa aqui então, na página 10. Aí eu costumo fazer de duas formas. Eu coloco ou aqui no meio, deixo todos os números centralizados, aí toda vez que eu vou pulando as páginas, eu vou escrevendo o número manualmente, a partir da página que eu quero que fique o número, a numeração. Ou você pode escrever de uma forma seguinte: quando for página número par, você escreve do lado direito, e quando for página número ímpar, você escreve do lado esquerdo, que vai ficar, quando você for fazer a impressão, deixa eu ver se vai dar para mostrar. Olha só, vai ficar assim. Imagina que isso aqui é um livro aberto, ó. Aí a numeração vai ficar desse jeito. Aí quando for página número par, você escreve do lado direito, do lado esquerdo, no caso aqui. E aqui do lado, quando for número ímpar, do lado direito. Ou você pode simplesmente colocar centralizado tudo, desse jeito aqui. Tudo centralizado. E aí você vai escrevendo os números manualmente. Você pode fazer isso também aqui em cima. Você pode colocar um número aqui, mas eu acho melhor colocar embaixo, mas aí vai da sua preferência, né? Basicamente, é a estrutura básica de uma diagramação de livro que você precisa fazer. Você precisa da margem, do tamanho da folha, a fonte, o tamanho da fonte que você vai usar. Aí tem essas dicas massa que eu dei para vocês aqui de como começar o parágrafo, desse jeito aqui. E a numeração. Beleza? Então esse é o básico que vocês precisam saber da diagramação para escrever o seu livro. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já comenta aqui o que vocês acharam, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até o próximo vídeo.